o seu nome, sua mãe deu por quê? O nome da Reda, por exemplo, foi uma briga para poder colocar esse nome, porque o nome dela é de origem árabe, né? E o pai e a mãe gostavam do nome. Alguma coisa aconteceu. Eu tenho meu nome, eu sei por quê. Vamos lá. As vantagens. A hidroeletricidade é uma fonte renovável e não emite poluentes para a atmosfera. Já já nós vamos explicar. Por isso, é considerada uma energia limpa. O tempo de vida das usinas é bastante longo e o custo de manutenção é bastante baixo, né? Tá. Desvantagens. A construção de usinas hidrelétricas provoca grande impacto socioambiental. Aí vem uma desvantagem que parece assim, provoca um grande impacto socioambiental. Mas é assim, é um grandioso impacto socioambiental. Muito grande. E esse impacto ambiental, ele tem consequências catastróficas no micro e no mesoclima, tá? Que nós vamos falar já já. Com o represamento da água de um rio, as barragens formam grandes lagos artificiais. A inundação destrói extensas áreas de vegetação natural, comprometendo a vida animal do entorno. A modificação do ciclo natural da água compromete também a vida aquática, alterando, por exemplo, o ciclo de reprodução dos peixes. Olha que imagem linda aí. Um dos problemas que a gente teve aqui, né? Aqui, a piracema. A gente tinha uma piracema muito forte de bagre no rio, né? E aí a gente teve o bloqueio. Foram construídos degraus para que os peixes continuassem fazendo o processo, mas a gente sabe que não é mais igual como era antigamente. Na verdade, assim, é estranho, né, você colocar dessa forma. Eu vou fazer uma crítica construtiva, mas, por exemplo, o bagre do Rio Madeira, você sabe que o peixe, ele reproduz, e ele reproduz no local que ele nasceu, né? Ele se reproduz. Então, por exemplo, os peixes, a grande maioria, né, uma grande parte, eles se reproduziam a montante da cachoeira, acima das cachoeiras. E aí o peixe desce, anda pelo rio, mas na hora da reprodução ele acaba vindo a montante, subindo as cachoeiras para depositar seus ovos, né, lá em cima, a montante, e aí ter a sua reprodução mais saudável. O que aconteceu? Com a barragem, esses peixes não conseguiam subir. E aí a saída do consórcio foi construir elevadores para peixe. Já bora pensar, o peixe, precisa reproduzir. Vou pegar o elevador, vou puxar. Porque a barragem está aqui, ó. O rio, a jusante, que é depois da barragem, está aqui embaixo. O rio montante está aqui em cima, porque está represado. Aí o peixe entra aqui no reservatório, eles jogam água, o peixe sobe até aqui em cima e depois vai. Agora, como é que você vai obrigar o peixe a fazer esse circuito, esse percurso? Nem todos vão. Então, realmente, há uma preocupação muito grande. E aconteceu aqui. Muitas vezes o represamento, a água afeta a vida das pessoas que moram na região em que a usina é construída, desabrigando a população de ribeirinhos, povos indígenas e produtores rurais, e até mesmo inundando completamente povoados e pequenas cidades. Então, a gente tem aqui o caso, e aí a gente faz a análise. Presta atenção, porque essa análise precisa ser feita. O Brasil é o Brasil é um país que tem muitos rios. Os nossos rios têm grande potencial hidrelétrico. Quando nós estivermos trabalhando fonte de energia no Brasil, nós vamos estar mostrando o potencial de cada bacia hidrelétrica. Tá? Então, o Brasil tem um potencial, tanto que a nossa usina, nossa base energética de produção de energia elétrica é a partir da hidroelétrica. Sim. Tá? Só que os impactos sociais, agora, o Thales falou agora um pouco dos impactos socioambientais, pensando muito nos impactos ambientais, mas agora vamos para a questão do impacto social. A gente teve aqui em Porto Velho um estudo de caso, não é? Que foi um grupo muito grande de moradores de ribeirinhos que foram retirados do seu local. Foi construído um conjunto habitacional específico para eles. A né? vila Uma vila. Vila de Nova Mutum. Nova Mutum também foi construída, mas foi construída aqui na cidade de Porto Velho um lugar para eles. Esse povo foi deslocado. Você tira pessoas de comunidades tradicionais, do seu local de nascimento, do local de nascimento do seu familiar, ele perde o processo dele cultural, ele perde a ambientação. Ele está acostumado a viver segundo o trabalho do rio, conforme o rio. Muitos são pescadores, muitos eram barqueiros, balseiros, né? Então, assim, houve todo um impacto social na cidade de Porto Velho em função desses moradores. A gente ainda pode pensar nas áreas que anteriormente
eram utilizados para cultivo de várzea, que a gente tinha também, né? Muito cultivo de várzea, hoje a gente não tem mais. Né? Professora, mas a usina hidrelétrica trouxe muitos benefícios para Porto Velho. Cite 3. Fica incógnita, né? É interessante a gente visualizar isso aí. A gente está falando de... Pode deixar o slide em mim aqui, pode deixar a imagem em mim? Não, em mim. A gente está falando, eu vou falar um pouco mais que a gente tem tempo. Deixa em mim. O que acontece? Eu fiquei só um pouco em pé aqui, só para... Minha perna está ficando dormente, porque eu estou sentado. O que acontece? Nós temos que analisar, né? Os professores de biologia podem trabalhar isso. Se tiver algum professor presencial e formado em ciências ou em biologia, vai me entender. Quando há o represamento do rio, o rio ele alaga as áreas de entorno. Nós temos árvores, e a parte dessas árvores, por exemplo, Samuel aqui, quem já viajou aqui na BR, quando passa pelo Rio Jamari, você vê o lago com um monte de árvore morta. Parte dessas árvores, então, não são soterradas, são aquatizadas, né? Elas ficam debaixo da água, então a água inunda, né, suas raízes e ela fica com os caules, né, para fora. Mas, ou seja, há uma inundação desse território. A árvore, ela respira gás carbônico e ela inspira gás carbônico e expira oxigênio. Quando a árvore ela faz esse processo dela natural, dela puxar o gás carbônico para si e mandar de fora o oxigênio, esse oxigênio agora vai para a água, não vai para o ar. E aí o que acontece? Aumenta o chamado oxigênio dissolvido da água. A água é um elemento químico chamado H2O. Quando você aumenta o oxigênio dissolvido, você vira H2O2. Né? Você pega uma molécula de oxigênio, acrescenta, em vez de ser H2O, vira H2O2. E aí, o aumento do oxigênio dissolvido aumenta o processo de eutrofização da água, aumenta a acidez da água. E aí, ocorre mortandade dos peixes, porque existem peixes que eles sobrevivem com um tipo de pH, um tipo de condutividade, um valor, né, de turbidez da água e tudo isso, né, de oxigenação. Se você muda a oxigenação, você mata os vegetais, as plantas e também os peixes. Então, aqui, por exemplo, nós tivemos fotos aí que foi muito divulgado na mídia de milhares de peixes mortos, por exemplo, na barragem de Santo Antônio, causado pelo quê? Pelo processo de eutrofização. Além, como a Redra falou, das mudanças sociais, de você tirar o ribeirinho da barranca do rio, onde ele foi criado ali 2, 3 gerações, né, como pescador, né, plantando agricultura de subsistência em solo de várzea, e agora ele tem que ir para uma casa. Eu me lembro... Ele vai para apartamento, que foi o que aconteceu aqui, um apartamento. Eu lembro de uma entrevista que um ribeirinho falou, ele falou, me deram casa, com energia elétrica, com móveis, com tudo, mas eu prefiro voltar para a barranca do rio. Por quê? Porque é fácil tirar o produtor ou o pescador da barranca do rio. Eu quero ver tirar o rio dele. Exatamente. Né? Tirar o rio dele, porque ele não consegue sobreviver com outra profissão. Há um caso de amor ali. E aí, esse é o problema. Outra questão, só para finalizar, para a Reda falar, a mudança microclimática. Porque o que acontece? Você sabe que as árvores, elas são responsáveis pela evapotranspiração. E a evapotranspiração das árvores, das florestas, principalmente na região equatorial amazônica, ela é responsável por grande parte da umidade relativa do ar. E com isso, pela precipitação ou pela chuva. Quando você desmata ou inunda uma grande área de floresta, mata essas árvores, diminui a evapotranspiração, diminui a concentração de água na atmosfera e aí diminui a quantidade de chuva. Professor, mas nós tivemos aí a usina hidrelétrica e aí está chovendo igualzinho aqui em Porto Velho. Não, nós estamos tendo uma mudança temporal que daqui 20, 30 anos a gente vai poder calcular a mudança climática. Né? Por exemplo, ano passado nós não tivemos tanto o fenômeno de friagem. Esse ano nós tivemos só uma vez até agora. Provavelmente deve ter mais 2 ou 3 vezes. A chuva, ano passado, começou a chover, parou de chover ano passado, no mês de final de maio, já iniciando junho. E foi voltar a chuva em agosto. Só que as chuvas são de agosto a março. Aí as águas de março na Amazônia não é as águas de março, é as águas de abril. Então, por exemplo, nós pegamos o mês de julho, que é um mês seco em Rondônia,
Ano passado tivemos grandiosas tempestades, agosto, tempestades violentas. Você sabe o que é isso? É a mudança microclimática causada pela própria usina. Isso. Eu preciso fazer uma pergunta que uma colega está fazendo aqui e está dentro do nosso contexto. Ela diz que os alunos estão preparando a atividade dessa classe, eles estão em dúvida quando se fala de geopolítica, se geopolítica engloba o mundo inteiro. Depende muito da visão. Eu respondi o texto, o conceito de geopolítica é um conceito muito complexo. E amplo, né? É extremamente complexo, difícil de se até na universidade, os pensadores definirem um conceito só. Mas está se falando quando se fala de geopolítica mundial, aí sim a minha visão é macro. Eu vou olhar todos os aspectos da economia, fonte de energia, pontos de produção, de distribuição, etc. E eu olho isso de forma macro. Mas eu posso olhar regionalmente também a geopolítica. Aí eu dei o exemplo da cidade de Vilhena. A cidade de Vilhena, como portal de entrada para a Amazônia, ela é um ponto estratégico. Ela é geopoliticamente importante, tanto para a Amazônia quanto para a Rondônia. Tá? Então, os pontos estratégicos eu posso analisar dentro de uma cidade. Eu posso olhar dentro de uma cidade, numa escala menor, quais as áreas de produção de escoamento de leite, de produção de carne, de áreas que têm algum tipo de influência econômica. Então, a geopolítica ela pode ser analisada nas 3 escalas: local, regional e mundial, tá? Sem problema nenhum. E quem fez essa pergunta, eu achei muito interessante, muito obrigada, foi da escola Maria Rosa de Espigão, a professora Elizabeth Santana. Maria Rosa de Espigão do Oeste, queria mandar um abraço aí, então, para todo mundo de Espigão do Oeste, professora Sandra, como eu falei, a nossa coordenadora da CRE, também a professora Lívia, da escola 7 de setembro, né? O professor Deusmar, que é o diretor da escola 7 de setembro, a galera do Jean Piaget também, quem tiver parente aí, fala que nós mandamos um beijo. Beleza? Vamos continuar aqui, abre o slide. A matriz energética. A gente já até falou, mas é só para revisar, né? Sim. Sobre essa matriz energética no mundo. A matriz energética no mundo, né? Nós tivemos aí 29% carvão mineral, 21% gás natural, 10% biomassa, 5% nuclear, 2% laranjada, hidrelétrica, 1% outras renováveis e 31% são a energia do petróleo, ou energia do petróleo, porque não posso colocar aqui que é uma energia meu Deus, fugiu a palavra agora. Combustível, são não combustíveis pode dizer fósseis. que é um combustível fóssil, porque o carvão mineral e o gás também entra como combustível fóssil. Se a gente for olhar a matriz, a gente já falou sobre isso, mas revisando, se você somar 31 mais 29 mais 21, dá 75. Você tem a quantidade de uso da matriz energética